Olá, amados, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. E aqui nós estamos iniciando mais uma live de oração e palavra da parte de Deus para os nossos corações. Então vamos falar com o Pai, aquele que vive eternamente, Senhor dos Senhores, Deus Todo-Poderoso. O tema de hoje é maravilhoso, amado. O tema de hoje tem tudo a ver com o nosso dia a dia. O tema de hoje é assim: existem 3 coisas que nos levam a conhecer a Deus. E a gente vai saber no decorrer dessa palavra quais são essas 3 coisas que nos levam a conhecer a Deus. Vamos orar, vamos falar com o Pai nessa manhã de segunda-feira, já indo para a tarde, né? Vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelos milagres, pelas curas, também pelas percas, porque tudo está no controle de Deus, nada foge do controle dele. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nessa manhã de segunda-feira, eu venho te pedir, Deus, primeiramente, perdão pelos meus pecados, obras, pensamentos, aquilo que tem entristecido o Teu Espírito Santo. Acredito eu, Senhor, que se não fosse a Tua misericórdia, eu não tinha nem acordado vivo no dia de hoje. Lamentação 3:20 que diz que a sua misericórdia são as coisas de não sermos consumidos. Eu te agradeço pela tua misericórdia. Eu te agradeço porque o Senhor tem feito presente na minha vida, na minha casa, na minha família, devido à tua misericórdia. Encha a nossa boca de palavras nessa manhã. Os nossos corações vai falar aquilo que está cheio da tua palavra, da oração. Me esvazio de mim mesmo para me encher de Ti, para me encher da Tua palavra. Eu quero abençoar vidas, Senhor, nesta manhã. Eu quero ver pessoas sendo transformadas através dessa palavra. Eu quero ver pessoas que serão alcançadas por essa palavra no dia de hoje. Não somente aquelas que estão ao vivo, mas aquelas que vão assistir esse vídeo mais tarde no canal, ou seja em uma página, seja num grupo, pessoas que estejam passando por momentos difíceis, por momentos turbulentos, momentos de dor, momentos de angústia, momentos de sofrimento, Senhor. Ao se deparar com essa palavra, ao ouvir o que vai ser transmitido aqui hoje, possa acontecer transformação na vida delas. Então é por isso que nesta manhã eu estou me esvaziando de mim mesmo. Tudo que não provém de Ti, tira da minha vida. E eu quero me encher da Tua unção. Porque vidas serão alcançadas. Vidas serão transformadas através dessa palavra. Não é pelo nosso bel prazer, pelo orgulho que nós estamos fazendo essa live, mas é por almas que estão sofrendo, ovelhas do Teu rebanho, Senhor, que está perecendo por falta da palavra. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero ser o canal, Senhor, para essas vidas. Toma nas Tuas mãos, Senhor, essa palavra e enche a minha vida. Enche-me, Senhor, meu coração para transmitir essa palavra. Essa palavra que é santa e abençoada, e possa cair em boas terras, e semear, e nascer a árvore do Espírito Santo no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados, a paz. 3 coisas que nos leva a conhecer a Deus. Uma dessas coisas
está aqui. A palavra do Senhor Jesus. No livro de Atos, no capítulo 8, do versículo 26, vai contar uma história de Filipe e o eunuco. Esse eunuco era um homem que estava prestando serviço para uma rainha. E eles estavam em viagem. E Deus falou para Filipe: Filipe, vai agora para o deserto. Filipe obedeceu e foi. Então vamos ler 8:26, diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco Modormo de Candace, rainha do Etíope, qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regrava-se, assentado no seu carro, e lia a profecia de Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te, ajunte-se a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia a profecia de Isaías. E disse: entende tu que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensina? Respondeu. E rogou Filipe que subisse com ele e assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matador. E como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, e assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e que contaram a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te que diz isto ao profeta, de si mesmo ou de algum outro. Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessas escrituras, ele anunciou Jesus. E indo ele a caminho, chegando ao pé de algumas águas, disse ao eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubilou-se e continuou o seu caminho. E Filipe achou exato, indo, passando, e anunciava o evangelho a toda a cidade, até que chegou a Cesareia. Como conhecer a Deus? Aquele eunuco estava lendo uma passagem do livro de Isaías, que está relatado em Isaías 53, que ele foi levado ao matadouro, sequer abriu a boca para reclamar daquela tortura. E sem nenhuma usurpação, ele ali sofreu, ele ali padeceu como homem. Ele não sofreu como Deus. Como homem, ele foi levado à cruz. E aquele eunuco não podia entender o que ele estava lendo, mas ele teve
o primeiro passo. Ele se interessou pela leitura da Bíblia. Ele se interessou de conhecer o que as Escrituras estavam dizendo. Ele lia como estivesse lendo qualquer outro livro. Mas como ele se interessou, Deus enviou Filipe para explicar para ele o que era a palavra. Filipe corre, alcança a carruagem, aquele carro, tomado de cavalos, naquela carroça. E o eunuco convida ele, sobe. Quando ele subiu, ele viu lá Isaías 53. Aí ele pergunta: tu entendes o que está lendo? Aquele homem, sem conhecimento da palavra, diz: como eu posso entender se não há quem me ensine? E Filipe começou a explicar para ele que aquilo ali era uma profecia que Isaías profetizou aproximadamente 80 anos antes de Cristo. Então ele ficou abismado. 700 anos antes de Cristo. Ele ficou abismado com aquele conhecimento, com aquela palavra, e começou a se interessar mais ainda. E conforme eles iam andando, Filipe ia ensinando a palavra para ele. E agora Filipe resolve falar para ele do amor de Jesus. O amor transformador de Jesus. Filipe chega àquele homem e fala para ele que Jesus cura, salva, batiza. Conta a história que ele estava lendo. Não era de um profeta, mas era de um Salvador. A história que estava sendo contada, melhor assim, pelo profeta, não era de um profeta, era de um Salvador. Aquele que se entregou, aquele que deu a vida dele. Mas isso só foi possível porque aquele homem se interessou pela palavra. Quantos crentes que já não lê mais a palavra de Deus, mas quer cura, mas quer libertação, mas quer transformação. Mas ler a palavra do Senhor, buscar na palavra de Deus a verdade, não quer. É por isso que muitos crentes são enganados, porque não têm conhecimento da palavra de Deus. Então ele é enganado de toda quanta maneira. Ele é enganado porque não busca conhecimento na palavra do Senhor Jesus. Ele é enganado porque não tem Bíblia. Ele vive reclamando porque não conhece a palavra. Vive uma vida tomada pela miséria porque não conhece a palavra. Vive uma vida de enfermidade porque não conhece a palavra. É a palavra do Senhor que nos liberta. Não adianta ir para culto de campanha. Não adianta ir para culto de libertação se você não conhecer a palavra. Jesus disse: conhecereis a palavra e ela vos libertará. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Quem é a verdade? É a palavra de Deus. E quantos hoje já não quer mais saber da palavra, já não quer mais ler a palavra? E aquele eunuco que foi até a Jerusalém adorar o Senhor, era uma festa. Ele foi ali agradecer, não tinha conhecimento, mas ele se interessou pela palavra. E quando chegaram a um limite do caminho que eles estavam andando, um certo ponto assim melhor, eles viram uma poça d'água. E aquele eunuco agora já entendia a palavra. Agora ele já sabia que ele estava ouvindo a verdade sobre Cristo, o Salvador, aquele que ia restaurar a humanidade, aquele que morreu na cruz. Ele viu a poça d'água e perguntou: Filipe,
O que impede de você me batizar? De eu ser batizado? Felipe virou para ele, para ser batizado, filho, não é assim não. É preciso você crer de todo o seu coração. Aquele homem agora já conhecedor da Bíblia, conhecedor da palavra do Senhor, ele disse assim: eu creio que Jesus é meu Salvador. E desce a água. Quantas pessoas dentro da igreja que não têm este conhecimento da palavra, que não gosta de escola dominical, que não gosta de culto de doutrina. Uma das provas que o crente não gosta de palavra é você ir no culto de doutrina. As igrejas, aos domingos pela manhã, muitas igrejas na escola dominical vazia, porque não gostam de palavra. Cultos de doutrina, os cultos que quase ninguém frequenta, porque não gostam de palavra. Este homem não. Esse homem estava lendo o que ele não entendia. Esse homem estava lendo o que ele não sabia o que significava. Mas chegou um professor. Chegou um homem para doutrinar, explicar para ele que ele estava lendo a respeito do Salvador. Aquele que morreu na cruz do Calvário, que tinha sido profetizado 700 anos antes de Cristo, e que essa profecia já tinha se cumprido, que verdadeiramente este homem morreu na cruz do Calvário, que verdadeiramente esse homem se entregou ali no Calvário por ele. O eunuco ficou maravilhado. Rapaz, irmão, aquele homem ficou maravilhado com aquilo que ele ouvia. Ele falou: eu quero me batizar. Felipe desce da carruagem, ele também desceu, e todos que estavam com ele eram submissos a ele, desceram as águas. E a palavra do Senhor diz que ali, naquela poça, ele foi batizado. Tudo isso por causa da palavra. A palavra do Senhor nos aproxima de Deus. Você quer ver Deus na tua vida? Começa a ler a palavra do Senhor. Você quer ter contato com Deus? Começa a ler a Bíblia. Você quer conhecer mais de Deus? Começa a ler a Bíblia. Você quer saber o que está se passando no mundo? Começa a ler a Bíblia. Você quer saber o que está por trás dessa guerra? Começa a ler a Bíblia. Você quer saber o que está por trás da pandemia? Começa a ler a Bíblia. A Bíblia tem resposta. A Bíblia, ela é a solução, a resposta para tudo que está acontecendo nos dias atuais. Nada fica sem resposta dentro da palavra de Deus. Você quer saber por que essa falta de amor? É só você ler Mateus 24, que o amor de muito tem esfriado por causa da iniquidade. Você quer saber? Lê Mateus 24, que Deus vai dizer que pragas atingiria a nação. Você quer saber por que a guerra, reino contra reino, nação contra nação? Mateus 24. Tudo que está acontecendo está registrado na palavra de Deus. Nada é novidade. Escândalos. A palavra de Deus diz: ai daqueles que cometem escândalo. Geração perversa. A palavra de Deus vai te dizer. Sabe por que, amado, nós se espantamos? Porque não lemos a palavra. Mateus 5 diz: bem-aventurados quando fores perseguido por causa do meu nome. Aí você quer saber por que leis dentro do Congresso estão sendo assinadas? Porque leis no Congresso estão se levantando contra a igreja? Porque somos bem-aventurados quando formos perseguidos por causa do nome dele.
Agora, por que a gente fica sendo enganado por político? Porque não lemos a palavra de Deus. Amado, pode estar a bancada cristã toda lá, mas a palavra do Senhor tem que se cumprir. Pode estar quem for, não entra nessa. Não cai nessa, não vai ter político que vai impedir a palavra de Deus se cumprir. A Bíblia diz bem claro que nós seremos perseguidos por causa da justiça. E quem é essa justiça? É Jesus. Seremos perseguidos por causa do nome dele. E por causa dessa perseguição, nós somos bem-aventurados. Não é como se prega, estamos chegando perto de uma eleição. E nesta eleição, vão começar a barganha. Ah, porque nós estamos lá para defender. Querido, quem defende a igreja é o sangue de Cristo. É a palavra do Senhor Jesus. Não deixa a barganha te enganar. Esse eunuco só conheceu a palavra, só entendeu o que era a palavra porque ele estava lendo. O crente tem que ler a palavra de Deus para entender o que está se passando nesse mundo. A palavra de Deus que nos liberta. A Bíblia diz que os discípulos foram perseguidos. A Bíblia diz que os discípulos foram, muitos deles, mortos por causa do Evangelho. Aí o crente hoje quer viver na zona de conforto. A palavra do Senhor está se cumprindo. A palavra do Senhor vai continuar se cumprindo. Não haverá crente políticos que vai impedir a palavra do Senhor se cumprir. Não haverá bancada, não haverá nada que impeça. E será que eu lutando para que isso não se cumpra, eu não estou errado? Será que eu não estou lutando contra aquilo que está escrito? É um ponto a pensar, a raciocinar. Ah, porque nossas crianças, nossos filhos, a nossa obrigação como pai é brindar nossos filhos com a palavra. É brindar nossos filhos em oração. Para eles não serem enganados na escola. Para eles não serem enganados nesse mundo. Mas não, a gente prefere a dar crédito a políticos. Eles podem, amado, até impedir por alguns anos, por alguns meses, mas ela vai se cumprir em alguma geração. Se não for na minha, se não for dos nossos filhos, ela vai se cumprir. E o que adianta lutar por uma coisa que vai... Ah, mas pelo menos egoísmo. É egoísmo. É a mesma coisa a gente levantar um clamor a Deus para tirar da nossa família uma dor. E sendo que essa dor pode pegar a família do vizinho. Eu vou pedir a Deus que tire essa dor e joga no inferno. Porque é o diabo que tem que sentir ela. Não que Deus se afaste de mim e com quem ficar, ficou. Não, isso é egoísmo. A nossa geração não viu isso. Problema da outra geração. Não é assim. Não é por aí que as coisas funcionam. Então você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Segunda coisa que nos aproxima de Deus. Fundamental. Oração. A oração, ela é um leque que nos leva até Deus. A oração está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 5. Vamos ler? O poder da oração. As suas orações não são em vão. As tuas orações não são limitadas. As tuas orações não é você orou ali e passou, não.
as suas orações vai seguir um círculo. Apocalipse, vamos ler do capítulo Apocalipse 5:5. E disse um dos anciãos: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desata os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono os 4 animais, os viventes entre os anciãos, e o cordeiro como havendo sido morto. O cordeiro como havendo sido morto. E tinha 7 pontos e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou um livro da destra que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e todos elas uma harpa, salva de ouro, cheia de incenso, que são as orações do santo. Então as nossas orações, a minha e a sua oração, nos aproxima de Deus, nos leva para bem perto de Deus, nos deixa bem próximo de Deus. A minha oração, a sua oração, é o nosso livramento, que nos faz ser amigo de Deus. Todos os homens que oraram tiveram experiência extraordinária com Deus. A Bíblia diz que Jacó viveu uma vida de simpatizante. Ele não era crente e também não era do mundo. Era um camarada muito enrolão. Ele não sabia, Jacó não sabia o que ele era. Mas um certo dia, rapaz, irmã Lourdes, Jacó já não estava mais feliz com a maneira de viver. Jacó já não estava mais feliz. Ele parou em um lugar de batalha, Manaim, e ali dobrou o teu joelho e começou a orar. E ele falou para o anjo: você não vai subir enquanto não der minha bênção, enquanto não der minha vitória. E ele luta com o anjo, do anjo quebrar fratura exposta na coxa. Mas Jacó briga em oração com o anjo, mas recebe a sua vitória. A partir de hoje, não será mais Jacó, o seu nome será Israel. Deus muda literalmente a vida daquele camarada por causa da oração. A oração de Jó mudou a vida dele quando ele começou a orar pelos amigos dele. Deus restituiu ele. Está lá no livro de Jó 42, fala sobre isso. A oração de Jonas tirou ele da baleia. Eu falo baleia por falar que eu não sei se era baleia, se era tubarão, sei que era um grande peixe. A oração de Ana aproximou ela de Deus e deu para ela um filhos, uma mulher que era estéril. A oração de Daniel arranca ele das mãos dos leões. As orações de Sadraque, Mesaque e Abednego livra eles da fornalha e aproxima eles mais de Deus. A sua oração é para te aproximar de Deus. Amadas, às vezes eu vejo as pessoas orando e sem intimidade nenhuma com Deus. A oração daquele camarada, ou daquela mulher, ou do homem, sei lá, é voltada assim: Senhor, abençoa a irmã, abençoa fulano, abençoa esse creme, abençoa... Ei, aprenda a orar. Senhor, estou aqui porque eu preciso de Ti.
Eu necessito de Ti. Que as minhas orações possam chegar, Senhor, até o Teu trono. Aí depois sim, depois você ora para fulano, ora, mas primeiro você chega a Deus através da tua oração. Primeiro, chama a atenção de Deus. Zaqueu sobe numa árvore e começa a gritar. E aquele clamor de Zaqueu, aquela oração de Zaqueu, pela presença de Jesus, leva Jesus a ir até a casa dele. As tuas orações vão te aproximar de Deus. Mas não, a gente somos muitos materialistas. Estamos preocupados somente de conquistar isso, conquistar o carro, a casa própria. Isso tudo é muito bom. Mas você já teve uma experiência com Deus? Você já teve uma experiência com Deus? O que eu acabei de ler sobre Filipe aconteceu comigo, amado. Deus, eu tinha aproximadamente entre 17 e 18 anos de idade. Hoje eu estou com meus 50, indo para 51. Aí, Deus chamou, eu varrendo o quintal, Deus me chamou para falar comigo. Levanta, filho. Levanta e marcha. Querido, eu saí andando da onde eu moro aqui, andando, e cheguei num deserto, aonde hoje, dentro da geografia, está localizado o presídio. Eu cheguei atrás de um morro, e lá tinha tipo uma bacia, ou seja, os montes, e ali embaixo era o deserto. Tinha dois rapazes usando droga. E Deus falou para mim assim: fala do meu amor para eles. Eu desci um pouco assustado, porque naquela época não era normal você ver, na década de 90, pessoas fumando. Não era normal você ver as pessoas assim, portanto que eles estavam escondidos atrás de um morro para ninguém ver eles fazendo aquilo. Havia mais respeito. Aí eu desci lá, falei com o camarada, falei do amor de Deus para os dois. Todos os dois zombou. Aí a gente tinha um evento da mocidade que dizia assim: vem para a noite do amor. Um dos rapazes que zombou pegou o folheto e falou: eu vou lá, quero conhecer essa noite de amor dentro da igreja. O outro sequer falou nada. Aquele que zombou estava lá à noite, ouviu a pregação, ouviu a palavra e aceitou Jesus. Teve um encontro com Deus. O outro, na outra semana, furtou uma bicicleta e logo assim descobriram, foram lá e tiraram a vida dele. Então entenda, compreende o que é Deus, o que é quando você tem uma experiência com Deus. Eu estava limpando o quintal para minha mãe e louvando e orando ao Senhor. Aos meus 17 anos de idade, eu tive essa experiência com Deus. Assim como foi com Filipe. Eu ganhei uma alma e preguei para outra. Se ela não aceitou, não é responsabilidade minha. A palavra de Deus manda você anunciar. Quem der ouvido, vai ser salvo. E quem não der, já é condenado. A oração é para nos trazer para próximo do Pai. A oração é um bate-papo. Quantas pessoas já ouvi falar assim: pastor, eu não sei orar? Mentira, você sabe sim. A oração é conversar. A oração
É contar o que está no teu coração. Não é palavras bonitas. Senhor, eu estou com meu coração magoado. Deus, eu estou triste até contigo. Não sei porquê. Deus, eu não sei se eu acredito em ti. Aí tu vai começando. Mas estou aqui, Pai. Estou ferido. Eu preciso de ajuda. A oração é o que está dentro de você. Senhor, hoje eu pensei até em tirar uma vida. Eu pensei em voltar a beber, eu pensei em voltar por vícios. Eu pensei, Senhor, em até tirar a minha própria vida. Pensei em fugir, ir para uma caverna, ir para uma fazenda e ficar lá e não ver nunca mais ninguém. Isso é oração. Oração não são palavras elaboradas. Não são palavras bonitinhas, mas é o que está aqui dentro. Isso é oração. Isso é oração. A oração é você falar a verdade para Deus. E o Senhor vai te ouvir. E o Senhor vai se aproximar de você. Você vai atrair Deus para você. Então essa é a segunda. É a segunda coisa que nos leva a se aproximar de Deus. Pastor, qual seria a terceira? A dor. Mano. A dor é a terceira coisa que nos leva a se aproximar de Deus. Como assim, pastor? A palavra diz que quem não vem por amor, vem pela dor. E a dor tem sido um aliado muito forte de você e eu se aproximar de Deus. Quando chega um ponto de citar a dor, é porque você já perdeu o controle da situação. Você já perdeu o controle da tua vida. Você já não consegue mais controlar, porque a dor é muito forte. Você já foi em todos os lugares da vida. Você já passou por todas as experiências e não conseguiu resolver a tua situação. Então somente a dor vai te levar a Deus. Aí as pessoas falam assim, também, né, pastor? Depois do que ela passou, é bíblico. Conheça a palavra de Deus para você criticar. Quem não vem por amor, vem pela dor. Jacó vem na dor. Paulo vem na dor. A dor de Paulo foi tão grande que ele ficou cego. Mas vem na dor. Maria Madalena vem na dor. É porque as pessoas não conhecem a palavra, mano. Se conhecesse, não teria o também. Maria Madalena estava quase sendo apedrejada. A vida de Maria Madalena estava por um fio. Era só Jesus dizer, pode apedrejar ela. Era para pegar Jesus, sim, mas a vida dela estava em risco. E vem na dor. A dor te aproxima de Deus. A dor te aproxima de Deus. Quem não vem no amor, vem na dor. Os filhos da salvação é assim. Os filhos da salvação não se perdem. Nem que seja na dor, mas eles chegam a Deus. E amém, graças a Deus por isso. Que veio na dor. Maria Madalena na dor. Paulo na dor. Até Pedro veio na dor. Pedro andou do lado dele, mas não conhecia ele. Só depois que ele sentiu a dor de ter negado. Já parou para pensar nisso? Pedro não tinha um encontro com Deus.
Ele só foi ter um encontro com Deus depois que negou. Pedro não era convertido. Ele nega, volta a pescar, sente a dor de ter negado. Imagina a dor que Pedro não sentiu. Nossa, eu traí o homem que confiou em mim. Eu neguei ser amigo de um homem que me chamou para estar do lado dele, que morreu por mim. Ei, acho que Pedro conviveu com esse espinho na cara há muitos anos. Alguém deveria jogar na cara dele: rapaz, quem negou, quem falou que não conhecia Jesus era você, rapaz. Amado, se acontece no dia de hoje, imagina naquela época se não acontecia. Essa dor é que levou Pedro a se aproximar de Deus. É que levou Pedro a ter uma experiência com Deus. Prova. Pedro está lá pescando. Jesus chegou. Ele deve ter, não conheceu. Aí ele perguntou para Pedro: tu me amas? Pedro: tu sabe. Mas tu me ama mesmo, cara? Tu sabe, Pedro. Deus falou para Pedro: tu sabe. Ô Jesus, Pedro falou para Deus: tu sabe o quanto eu te amo. Entenda isso. Pedro só foi conhecer a Deus na dor. Paulo só conheceu Deus na dor. E outros homens, outras mulheres como Maria Madalena, só na dor. A dor te aproxima de Deus. Em Jó 42, versículo 5. Jó estava tomado de tanta dor, de tanta dor, de tanta dor, que ele falou: eu conhecia a Deus por ouvir, agora eu conheço por ver. Que é um homem que sentiu mais dor do que Jó. Às vezes você está na igreja, mas você ainda não conhece Deus. Às vezes vem uma dor, vem um sofrimento, vem uma perca. Não é para te desviar de Deus. As lutas não são para te afastar de Deus, mas para te aproximar de Deus, mas para te levar para mais perto de Deus. É para te deixar próximo de Deus. É para te deixar lado a lado com Deus, frente a frente, testa a testa com Deus. É para isso que servem as lutas. As lutas são para isso. Não é para você sair da presença de Deus. Sabe quando foi que a maior, para mim, uma das maiores experiências de Isaías foi na dor. Não foi ele ter matado profetas, que ele não matou, né? Ele diz: foi um desafio, quem matou foi Deus. Não foi não. Foi quando ele estava com medo de Jezabel. Para mim, uma das maiores experiências dele foi na dor. Já achando que ele era o único. E Deus mostrou para ele que no silêncio também se vence. E ele saiu naquela bonança, naquele silêncio. A dor, o medo aproximou ele mais de Deus. Trouxe ele para mais perto de Deus. Israel, conta o momento de desobediência, de dor de Israel, aproximou eles lá no cativeiro junto com Jeremias. Lamentação fala. E Jeremias vai lá e diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentação 3, versículo 20. Ele, o povo de Israel, juntamente com Jeremias, se encontrava em cativeiro. A dor daqueles homens dentro do cativeiro trouxe eles para Deus. A dor de Jó aproximou-lhe de Deus.
que ele nunca tinha tido uma experiência tão grande com Deus como ele teve. Ele era fiel, mas não tinha uma experiência. Ser fiel é uma coisa, ter uma experiência é outra. A experiência do profeta Jonas fez ele se aproximar de Deus. E outros homens, eu, por exemplo, eu vivi toda a minha vida no espiritismo na minha infância. Até meus 14 anos, que eu vim para Jesus, mais ou menos de 13 a 14. Aceitei Jesus ali com 14 anos. E a dor de ver a separação do meu pai e da minha mãe por causa de intervenção maligna. Não foi um amor que acabou, mas foi uma intervenção maligna. Então essa dor não aceitou a separação dos meus pais. Foi onde eu tive um encontro na Igreja Universal do Reino de Deus, que você tanto critica, que você tanto fala mal. E ali eu tive um encontro com Deus. No momento de dor, eu aceitei a Deus na Universal do Reino de Deus. E numa praça pública, eu tive um encontro com Ele. Uma semana depois, eu desci as águas. E Deus mudou esse cativeiro, mas foi na dor. Mas foi na dor. A dor me trouxe para Deus e libertou eu e minha família do espiritismo. Nos libertou das mãos de Satanás. E hoje nós aceitamos Jesus. E para encerrar, Deus levou meu pai a ter uma doença, um câncer terrível. E no momento de dor, ele depositou a fé dele em Deus. Eu falei assim para ele: pai, você sabe que se tu passar por essa cirurgia, testa a testa, no hospital, antes de ele operar, que vai ser com o tempo que você vai recuperar a estética. Aí ele virou para mim e disse assim: meu filho, você me ensinou que a última palavra vem de Deus. Falei, tá preparado. Nessa semana, ele teve que vir para casa, ele não operou. Eu tenho a entender que os médicos queriam estudar mais um pouquinho o caso dele, que era muito sério. Aí na outra semana, ele foi chamado para operar, mas antes disso aconteceu um milagre. Um milagre sobrenatural. Veio aqui em casa um pastor acompanhado com meu irmão para entregar um mistério para o meu pai. E ele foi, aceitou Jesus. Na dor. Está lá no hospital operado, está passando bem. E no momento a estética, como eu disse, não é uma coisa agradável, que ele tirou toda essa parte aqui. Mas está se recuperando muito bem. Teve que colocar aqui uma sonda aqui, eu acho, né, que se fala, para poder respirar. Mas já está conseguindo, ele bota a mão aqui, já consegue falar. O homem nunca teve tão feliz na vida dele. Porque no momento de dor, ele conheceu Deus. No momento sem Deus, ele conhecia a farra, a bagunça, o cigarro, a bebida, outras coisas, a prostituição. Mas a dor trouxe ele para ser feliz. A dor trouxe ele para Deus. Foi assim com a minha mãe. Minha mãe abandona todas as práticas da vida do espiritismo porque veio uma doença que veio para matar. Mas ela não morreu. E ela teve um encontro com Deus. É assim que Deus trabalha. Quem não vem por amor, vem na dor. Aí você vai, abre a tua boca, eu abro a minha boca. Ah, também agora é mole, ela está quase morrendo. Agora é fácil aceitar Jesus. Né, não? Não é fácil não. Aí que você pode se revoltar,
Aí que você pode botar a culpa até em Deus. Quantas pessoas amaldiçoam a Deus até na hora de morrer? Já vi muito. Eu fui visitar um rapaz nos últimos momentos de HIV da vida dele, sabe o que ele diz? Eu não quero receber crente na minha casa. Eu tô assim por causa de Deus. Ele que aprontou e o culpado era Deus, não quis receber. E eu não podia obrigar ele. Ah, mas não tem como. Isso é livre, espontânea vontade. Meu pai já foi ao contrário. Ele se achegou a Deus. E hoje está liberto pelo poder do sangue de Jesus. Então é isso aí, amado. Eu quero desejar a você hoje uma boa segunda-feira, abençoada por Deus. Que Deus possa te conceder um milagre na tua vida. No nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe para todo sempre. Mais tarde, lá para 2 horas, a gente vai estar fazendo uma oração pelas famílias. Convida as pessoas. Vamos estar orando pelas famílias. Vai ser só oração, não vai ter palavra. Essa manhã foi a palavra. Agora à tarde vai ser só oração. Vou deixar lá no meu canal também Marcelo Azevedo orando por vocês. Não esqueça de entrar no meu canal. Vai lá. Esse canal, vou até aproveitar aqui para deixar uma deixa para vocês. Eu estou criando sim na intenção de ter recursos financeiros. Não vou mentir para tu. Por quê, pastor? Porque eu e minha esposa temos um projeto aqui dentro da comunidade que a gente mora em Gero Pedreiro, de resgatar as mães que perderam seus filhos para a guerra do tráfico. Essas mães ficam com marcas, sequelas, e elas vão precisar de ajuda espiritual, apoio moral, ajuda psicológica, um local para elas passar de recuperação. Vai ser como se fosse um centro de recuperação, porém não vão dormir nem vão ficar, mas vão estar ali, vão ouvir a palavra. Haverá um psicólogo para poder trazer uma mensagem. E eu não tenho, amado, renda. Eu ainda não tenho uma igreja para fazer isso. E esse canal pode me trazer essa renda. Mas para isso eu preciso de pessoas que se inscrevem, que venham nos seguir lá, se inscrever lá no canal. Esse canal não quero ganhar dinheiro para mim, mas para ajudar essas mães. E esses projetos vocês vão ver quando ele estiver realizado. Independente do canal, vocês vão participar, porque eu creio, com canal ou sem canal, eu vou conseguir fazer esse projeto. Resgate das mães que perderam seus filhos para a guerra do tráfico. E eu preciso da ajuda de vocês. Pode ser uma renda a mais para ajudar. Vocês vão ver do que eu estou falando, é pura verdade. Eu não sei se vai ser daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos, mas vai se cumprir, porque eu vou lutar por isso. E eu não quero ajuda de político, eu não quero ajuda de governo, eu quero fazer com a ajuda de vocês, resgatando as mães que perderam seus filhos na guerra do tráfico, com apoio, com amor, com carinho, com palavra. Então nos ajuda, se inscreve lá, Marcelo Azevedo orando por vocês. Vai lá, amado, você vai estar abençoando vida, no nome do Senhor Jesus. Um bom dia para todos, até 2 horas da tarde que eu vou estar orando por você. Amém? A paz.